a autonomia do Banco Central, para mim, tem alguns pontos interessantes. Primeiro, o Banco Central brasileiro foi um dos primeiros bancos centrais do mundo a elevar juros, Perfeito. né? E foi um dos primeiros agora a baixar. Isso. Né? Então, a gente fez um movimento lá atrás totalmente contrário às outras economias, né? E fizemos agora, você vê os Estados Unidos, né? Exato. Os Estados Unidos baixou, na transição ele baixou e teve uma situação que está hoje lá. Não comparando, mas estou falando da parte técnica Claro. da movimentação do Banco Central. E agora o nosso Banco Central baixou. Mas você trouxe aqui uma frase que eu até notei, a economia é tomada de decisão, né? Por mais que o Banco Central esteja com essa indicação, vamos botar, de baixou agora meio ponto percentual, indícios de baixar no próximo encontro, a economia do Brasil, ela está se movimentando? A gente está tendo maior consumo? Qual é o impacto disso? Baixando o juro, a gente está vindo de uma movimentação econômica? Por quê? Porque eu estou vendo muito empresários do setor de varejo, né? Porque não é só político, os próprios empresários também vieram com essa movimentação para o Banco Central, baixem juros, está matando a gente. Sem dúvida. Né? Então, se tem um impacto. Então, se tem um impacto no varejo, vai ter um impacto em toda a cadeia. Vai. Né? Inclusive no mercado imobiliário. Mas vamos falar da jornada do consumo da população. Como é que você enxerga essa movimentação do Banco Central, a política do Haddad no varejo e as ramificações do mercado imobiliário no médio, quando falo no curto, até final desse ano, tá? E nos próximos anos de governo aí do Lula? Então, Guilherme, interessante essa questão do varejo que você falou, porque o varejo que depende de crédito, aqueles de bens mais caros, que a gente chama de bens duráveis, então móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos em geral, automóveis, material de construção, esse varejo está mal, está com queda nas vendas. Por quê? Os juros estão altos, as pessoas estão endividadas e elas não vão tomar um novo crédito para contrair esse bem. Então a pessoa planejava reformar a casa, ela adia. Né? Ela queria trocar uma geladeira, se não for urgente, a geladeira está funcionando, ela adia. Então esse adiamento é o que derruba a economia. Agora, o varejo dos pequenos valores ou dos itens de maior necessidade, por exemplo, alimentos. Se o mercado continua indo bem, como foi durante toda a pandemia. Farmácias, remédios, continua indo bem. Farmácia, como foi durante toda a pandemia. Esse varejo está indo bem. E aí tem um detalhe, que é o setor de serviços, que é um pouco mais amplo. Vamos lembrar que na pandemia o setor de serviços desabou, porque o básico de uma prestação de serviço você tem o prestador de serviço e o cliente. Eles têm de se encontrar. Ninguém inventou corte de cabelo via internet ainda, né? A manicure via internet, assim por diante. Na pandemia isso desabou. Agora voltou com tudo. Então, o setor de serviço ele representa 70% da economia. Quando reabriu, bombou. Então hoje, quando você me pergunta, a economia está aquecida? Eu vou dizer, tem setores que sim, tem setores que não. Quem está indo bem hoje? Setor de serviços. Inclusive a queda da inflação ajuda. O agronegócio continua bombando, não parou em nenhum momento na pandemia e agora quebrando o recorde de safra. Então eu viajo muito o Brasil. Se você vai em estados que tem o agronegócio como grande motor da economia, não tem crise nenhuma. Então eu fui para o Mato Grosso recentemente, está tudo indo bem lá. Né? Agora, quem depende de crédito sentiu o baque. E aí entra a questão do setor imobiliário. Vamos lembrar que durante a pandemia a gente teve a menor taxa de juros da história. Muita gente aproveitou para comprar imóvel, seja porque o crédito estava muito barato, ou seja porque as pessoas presas dentro de casa passaram a se incomodar com o que elas tinham. Eu brinco que muita gente descobriu que tinha um banheiro dentro de casa, que tinha um escritório, e de repente a pessoa fala assim, pô, será que é esse lugar que eu quero morar? Será que eu quero morar em outros lugares? Muita gente deixou as grandes cidades, foi morar no interior, no litoral. Isso movimentou o mercado. E também teve muito lançamento. Hoje, como que eu enxergo o mercado imobiliário? As construtoras estão terminando de erguer os prédios vendidos, lançados na pandemia. Essa construção está cara, está tudo caro, mão de obra está cara, material de construção. Então as margens apertaram muito. Elas estão entregando ali com o nó da gravata apertado mesmo, com a faca no pescoço, porque a rentabilidade caiu muito.
E agora você começa a ver um novo sinal de novos lançamentos que tem tudo para terem sucesso de vendas a partir do momento que os juros começarem a cair. Então, por isso que eu disse para você que eu estou enxergando com bons olhos as perspectivas para o setor imobiliário, porque a próxima etapa vai ser, de novo, um novo ciclo de queda de juros no Brasil. Claro que não vai ser nada parecido com o que foi na pandemia, não tem como. Vai ser uma queda lenta e gradual dos juros, mas que vai favorecer muito esses segmentos de crédito que eu mencionei. É assim que eu estou enxergando.